Olá! Eu estava aqui pensando mais uns assuntos para lhe perguntar, professor. Se puder me responder. Buenas. O assunto que queria tratar hoje é sobre as congregações indígenas que existiam nos povoados missioneiros. Professor Antônio, que congregações eram essas? Grande Argemiro! Essas congregações eram irmandades laicas, grupos de pessoas que existiam nos povoados de indígenas, assim como nos demais locais atendidos pelos jesuítas, e que realizavam ações de piedade religiosa e de acolhimento social. Nos povoados guarani jesuíticos havia duas congregações. A congregação de São Miguel, composta por pessoas de ambos os sexos, com idade entre 12 e 30 anos, e a congregação mariana, com pessoas acima dos 30 anos. Mas, professor Antônio, qualquer pessoa podia fazer parte dessas congregações? Não, Argemiro. Os povoados maiores poderiam ter até 800 pessoas nas duas congregações, mas geralmente o número era bem menor. O padre Diego de Borô dizia que somente as pessoas mais fervorosas e de vida exemplar eram aceitas nesses grupos seletos, não sem antes mostrar que eram merecedoras de tamanho prestígio e ainda depois de solicitar por muito tempo o ingresso. Para obter a resposta, os candidatos à congregação passavam por um período de 4 meses de provação, como se fosse um noviciado, no qual eram minuciosamente avaliados. Poucos, porém, tinham o ingresso aprovado para que se estimulasse a mudança de costumes nos outros moradores do povoado. No dia do ingresso de novos membros ou do reingresso dos antigos, caso tivessem sido desligados por algum motivo, havia grandes pompas, com vésperas solenes e danças, missa solene e sermão. À tarde, fazia-se uma prédica e o padre lia aos novos suas regras e as explicava. Todos assinavam os papéis de sua entrada ou reingresso, prometendo viver de acordo com o modo esperado e cumprir as regras. Depois de admitidos, os membros precisavam garantir sua permanência através do seguimento das regras da Irmandade, que exigiam devoção mariana, práticas constantes de confissão, participação nas atividades religiosas como a missa, o rosário, as festas, as procissões, o recebimento da comunhão eucarística nos momentos assinalados, a oração individual e nas exéquias, além de realizar obras de caridade junto aos encarcerados e aos enfermos e de levar uma vida moralmente austera. Os que se destacavam na congregação de São Miguel podiam ser admitidos na congregação mariana. Entretanto, caso as ações de algum congregante não estivessem de acordo com o esperado, ele podia ser desligado da Irmandade, o que representava uma vergonha pública, dificilmente apagada enquanto ele vivesse, a menos que se destacasse muito na vivência austera. Participar das congregações de São Miguel e da Virgem Santíssima converteu-se em um símbolo de prestígio nos povoados missioneiros. Mas e como era, professor, o cotidiano desses congregantes nos povoados das missões? Argemiro, os congregantes realizavam as tarefas cotidianas como qualquer outra pessoa. Entretanto, deles eram exigidas atitudes condizentes com o status adquirido. Por exemplo, a devoção dos congregantes era tamanha que, ao soar o sino indicando ângelos pela manhã ao meio-dia e à tarde, eles paravam o que estavam fazendo, ajoelhavam-se e rezavam a Maria. Também em homenagem à Mãe de Jesus, rezavam diariamente o rosário. Eles confessavam e comungavam todos os meses, e também na festa principal da congregação. Aos domingos à tarde participavam das reuniões ordinárias e visitavam os doentes.
Os congregantes carregavam, pendurada no peito, uma carta na qual estava a sua intenção de ser escravo da Virgem. As congregações tinham seus líderes eleitos por seus membros, o prefeito, que recebia nas mãos um estandarte da Virgem Maria, o consultor, fiscal, porteiro e enfermeiro. Ah, interessante. Mas me diga, e esses congregantes possuíam algum privilégio nos povoados missioneiros? Argemiro, se por um lado os congregantes eram extremamente exigidos, por outro recebiam um tratamento diferenciado se comparados aos outros membros do povoado. Eles podiam ocupar as primeiras filas na igreja e posições de destaque nas procissões. Por exemplo, na procissão de Corpus Christi, eles se postavam antes do Santíssimo Sacramento e dos membros do cabildo. Seus funerais recebiam melhor cuidado e obtinham o direito de sepultamento em local separado, junto das crianças. Eles recebiam bênçãos especiais, indulgências, imagens e relíquias. E para encerrar o nosso diálogo de hoje, professor, vamos conversar um pouco sobre os relatos heróicos da atuação desses congregantes registrados pelos jesuítas? Sem problemas, Argemiro. Um relato que trago com esse tom é de um caso que teria acontecido na redução de São Miguel e foi registrado na Carta Annua de 1663 a 1666, quando uma moça teria usado um tição de fogo para afugentar um indígena sedutor, fato que teria sido seu passaporte para o ingresso na congregação. Diz o relato: um dia afugentou uma donzela varonil com um tição na mão a um malfeitor libidinoso que com agrados e ameaças a queria seduzir. A mesma mereceu, por suas muitas virtudes, ser admitida à congregação mariana, escreveu o missionário. Outros registros remetem também à vivência austera da espiritualidade, como sobre a congregação mariana de São Inácio do Paraná, que na visão do missionário se distinguia por seu espírito de penitência. Vários fatos corroborariam essa afirmação, como a participação em procissões de sangue na frequência sacramental. Mas o que mais se destacava entre os congregantes daquela redução era a vivência da castidade, como no caso em que uma moça teria mostrado a um homem sedutor seu rosário e lhe teria dito, abre aspas, sou congregante da Virgem, tu sem vergonha, como te atreves a querer profanar um corpo santificado tantas vezes por tocar o Santíssimo Sacramento? Fecha aspas. Ou seja, na visão do padre, os congregantes eram pessoas modelares das práticas cristãs, que os ajudavam na pregação através dos bons exemplos que davam aos demais. Mas que interessante esse assunto de hoje, professor. Olha, muito obrigado, estou muito satisfeito. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo. Água e GVT. Obrigado.